missões. Não é fácil. O campo missionário não é fácil. Já estive no continente europeu, ali em alguns países, e é um país que precisa muito das nossas orações, das nossas intercessões. Estava até aqui olhando e procurando aqui Suíça, França, Áustria, e Deus me fazendo lembrar que o nome dele foi glorificado naquele lugar. Amém? Então missões precisam estar no coração da igreja. Missões precisam estar no meu e no teu coração. Há 3 formas de fazer missão, e eu entro na palavra do Senhor, e você abre a sua palavra no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37. Há 3 formas de você fazer missões. Você vai fazer missões orando, você vai fazer missões indo, e você vai fazer missões contribuindo. A sua oração no campo missionário, para aquelas almas que ainda não foram alcançadas, países longínquos que ainda não foram alcançados, a tua oração, meu irmão, pode ter certeza de uma coisa: ela vai saquear o inferno. Ela vai saquear o inferno, porque nós não lutamos com armas carnais, nós guerreamos com armas espirituais poderosas em Deus para destruir fortalezas. E o que mais o diabo tem levantado são fortalezas. E eu não estou falando de fortalezas físicas para impedir o missionário, o pastor, a igreja de chegar até aquele país, aquele local. Eu estou falando de fortalezas na mente, bloqueios na mente, para que as pessoas não venham ouvir a palavra de Deus, para que as pessoas não sejam alcançados, endurecer o coração, para que as pessoas não abram o coração para entender e receber nessa terra a palavra de Deus. Quem abriu a sua palavra aí no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, diga glória a Deus. Aleluia. Diz assim o texto da palavra do Senhor, para ganharmos tempo. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Repita comigo: ossos. Isso mesmo. Me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? E respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Não pergunte para Deus aquilo que Ele já liberou sobre a tua vida para você fazer. Amém? Amém? Não pergunte para Deus: Senhor, será que eu posso fazer? Será que eu posso ir? Será que eu posso profetizar? Deus está dizendo: eu não já te levei? Por que você está pedindo permissão para usar algo que eu já autorizei sobre a tua vida? Glória a Deus. Vamos continuar lendo o texto. E disse-me ele: profetiza a estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, e porém vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o. Então profetizei segundo me foi Enquanto eu profetizava, houve um reboliço, um barulho de ossos que batia contra ossos e se ajuntava, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito. Repita comigo: profetiza ao Espírito. Diga: ó filho do homem, e diz-lhe:
Senhor. Diga: Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos, para que viva. Diga: para que viva. Sente adorando ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, Senhor, mais uma vez eu me encontro na tua dependência. Usa-me, Espírito Santo, usa-me. Usa-me todo conhecimento físico, todo conhecimento escatológico, todo conhecimento, Espírito Santo de Deus, humano, agora, Senhor. Não me interessa. O que me interessa agora, Espírito Santo, é as tuas revelações. Mais uma vez, Espírito, me possui na tua revelação. Usa-me pela tua graça, pela tua misericórdia. Oh, Espírito Santo, agora que vidas sejam alcançadas, que ouvidos sejam abertos agora. Senhor, que esse exército que está aqui, sendo nutrido pela tua palavra agora, possa receber a tua palavra. Que esse exército possa se alimentar dela. Que esse exército venha receber nervos, venha receber carne, venha receber o teu Espírito, e possa sair daqui marchando e profetizando sobre exércitos e sobre vidas, sobre pessoas que estão mortas espiritualmente e que precisam ouvir a tua voz. Aleluia. Com todo carinho, vocês podem ouvir a palavra. Amém? Não precisa ficarem aí. Glória a Deus. Ou fiquem, mas não precisa tocar. Mas no final nós vai dar lugar, amém? Nós vai puxar a espada mais uma vez e vamos, dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, estamos diante de um texto muito conhecido, Ezequiel 37. Desde que a irmã Adriana me fez o convite, eu oro ao Senhor, intercedo pelo trabalho de missões. Não é apenas uma agenda, é um compromisso com a palavra de Deus. E eu ministrando ali para mim mesma, orando, ministrando sobre a minha vida, para que o Espírito Santo me desse uma mensagem, um nutriente para me estar servindo para você nessa noite, porque eu estou aqui apenas como uma garçom do Senhor para servir o nutriente à sua noiva, que já está aqui pronta, posta sobre o banquete. E o banquete e o nutriente será servido, que é a sua palavra. Deus, Ele me levou sobre esse contexto do profeta Ezequiel. O livro do profeta Ezequiel, ele entra dentro dos livros dos profetas maiores, não menosprezando os profetas menores, como Oséias, Joel, Daniel, Esdras. Não menosprezando eles, mas ele está dentro dos profetas maiores. Ele também se encaixa na escatologia. O livro do profeta Ezequiel é um livro de revelações, e revelações muito preciosas e muito complexas também, para nós compreendermos e entendermos. Mas a palavra do Senhor, ela é muito sucinta, ela é rema para a minha e para a sua vida. E é o Espírito Santo de Deus que abre a nossa mente, que abre a nossa visão e que abre também o nosso entendimento para compreender e para aceitar. Eu posso falar aqui 2 horas, se o Espírito não te convencer, eu não vou conseguir te convencer. É o Espírito que nos convence, é o Espírito que convence a sua noiva, é o Espírito que na verdade está preparando a noiva para encontrar-se com seu noivo. Quem está te preparando é o Espírito de Deus, porque Jesus disse para os discípulos: eu vou para o Pai, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar órfão, eu vou deixar o Consolador. O Consolador vai ficar com vocês até a consumação dos
ficar sozinho, porque eu vou deixar o Consolador. E o Consolador vai preparar. O Consolador vai preparar vocês para encontrar comigo. E nós iremos nos encontrar e desfrutar de um grande banquete. Por isso que é necessário, meu irmão, você ter uma vida devocionada na palavra. Você ter uma vida de devocional com Deus. Você dá importância, ou seja, de suma importância, você ter uma vida devocionada dentro da palavra de Deus e na oração. Orar sem cessar, buscar sem cessar. Aleluia, aleluia. Por quê? Porque é o Espírito que vai te deixar pronto. Glória a Deus. É o Espírito que está preparando a noiva. É o Espírito que está cuidando da noiva. Quando Deus chama o profeta Ezequiel, lá no capítulo 1 do livro de Ezequiel, ele está sobre o rio Quebar, as margens do rio Quebar, na Babilônia. Ezequiel, filho de sacerdote, mas não pode exercer o seu ministério no templo. O seu ministério ele foi exercer em cativeiro, em exílio babilônico. Agora o texto da palavra do Senhor vai dizer que enquanto ele estava ali, Deus começa a dar uma visão para o profeta Ezequiel. Aleluia. Deus começa ali a falar com o profeta Ezequiel. E Deus começa a mostrar para ele quão grande e misterioso seria o seu ministério. Aleluia. Ezequiel estava com uma missão, meu irmão, muito importante em suas mãos. Porque agora ele estava dando continuidade à profecia e às revelações que o profeta Jeremias vinha trazendo sobre Jerusalém, sobre o reino do norte. Jerusalém, o povo de Jerusalém agora está em exílio babilônico por desobediência. Ou melhor, o povo de Deus. O povo de Deus está desobedecendo a Deus mais uma vez, como tantas outras. E agora eles estão sobre a Babilônia. Mas tinha uma palavra profética, Jeremias 28, sobre a vida desse povo. Que mesmo estando em terra estranha, mesmo estando no poderio dos caldeus, Deus falou para eles: vocês não vão parar. Aleluia. Vocês vão plantar, vocês vão colher, vocês vão casar, vocês vão frutificar nessa terra. Glória a Deus. Porque eu quero dizer para vocês, meu irmão, que não é sobre a terra, mas é sobre a semente. Mas é sobre a semente que mesmo vocês achando que ela está morta dentro de vocês, eu quero dizer que ela não está. Ela está aí, ainda germinando. Há uma promessa. O povo é meu e eu trato como eu quero, eu faço como eu quero. Para mim entrar na mensagem, sair um pouco da introdução e já irmos para o que Deus tem revelado ao meu coração. Agora o profeta Ezequiel está diante de uma visão muito profunda. Ele está diante do poderoso exército de Israel. Ou melhor, ele está diante do seu povo. E quando ele olha para este povo, ele não acredita no que os olhos dele estão contemplando. Ele não acredita na condição que esse povo se encontra. Ah, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Para um passeio, num lugar bacana, num lugar legal, no shopping, para uma viagem, para um resort, Deus te convida. Deus
prepara para você estar lá, aproveitar, curtir, passear. Mas quando é, meu irmão, para você viver sobrenatural, Ele te leva, Ele te impulsiona, porque Ele sabe que para desafios você não vai, você já quer o que está pronto. Quando é para desafios, você precisa ser transportado, você precisa ser levado, você precisa ser colocado no desafio para você viver ele. Assim estava o profeta Ezequiel, e ele vai dizer assim: veio sobre mim a mão do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Porque Ezequiel estava dizendo da seguinte forma: eu não queria ir, eu não queria estar lá, eu não queria ser levado, eu não queria ser conduzido até este lugar. Aonde eu estava bom, estava maravilhoso. Então ele está dizendo: foi a mão de Deus que me levou. Ele não me convidou para um passeio, Ele pegou e me levou para um grande desafio. E chegando dentro desse desafio, eu pude ver a condição que estava o meu povo. Eu pude ver como estava toda a casa de Israel. E ele diz assim, ó: e me deixou no meio do vale. Sabe o que Deus faz? Deus não vai te convidar, Ele vai te convocar. Ele não está convidando a igreja. Eu quero ir mais profundo na revelação da palavra. Não é um convite, é uma convocação. Estamos falando de um exército. E o exército não é convite que se faz para ele, é convocação. Exército, ele convoca. Está sendo convocado para tal guerra, está sendo convocado para tal batalha. Sabe o que está acontecendo com a igreja dessa atualidade, meu irmão? A igreja dessa atualidade está esperando um convite. Um convite vir para estar em palcos grandes. Um convite vir para mostrar a carteirinha eclesiástica. Um convite vir para estar nas mídias sociais. Um convite vir para estar em eventos grandiosos. E tem pessoas que até estão pagando para estar nesses eventos grandiosos. Mas Jesus está dizendo: eu não estou convidando a igreja, eu estou convocando. Eu não estou convidando a igreja, eu estou convocando para uma grande marcha sobre a terra. Aleluia, Deus. Eu não estou estendendo um convite para você, Ezequiel. Aleluia. Eu estou te convocando. Aí ele disse: me fez andar no meio do vale. Por que Deus fez o profeta Ezequiel andar no meio do vale? Para que ele identificasse a condição que se encontrava o seu povo. A condição que aquele exército forte, poderoso, que Deus levantou, que Deus chamou, que Deus separou, que Deus escolheu, a condição que ele se encontrava. Por isso que Deus manda o profeta observar, analisar, identificar. Aleluia. Deus está dizendo: não é somente ir, é identificar. Glória a Deus.
Aleluia. É culto de missões. Aleluia. Estamos fazendo isso? Você é profeta. Você é profetisa do Senhor. E está dentro desse numeroso exército. Identificar qual o tamanho da gravidade do que está acontecendo na casa do seu irmão. Olha o que a irmã testemunhou aqui. Isso aqui é algo grave. Isso aqui é algo grave. Ah, mas a irmã já é crente, a irmã já é cristã, a irmã. Não, ela também necessita. Aleluia. Esse poderoso exército aqui, espiritualmente, estava morto. Deus grande. Com um detalhe: esse exército aqui Aleluia, Jesus. não oferecia mais ameaça nenhuma. Eu vou pregar como Deus mandou. Aleluia. Aleluia. Esse exército aqui não oferecia mais ameaça nenhuma. Porque era um exército morto. Um exército que Deus estava olhando, estava mostrando para o profeta Ezequiel e dizendo: está vendo o tamanho da gravidade? Deus grande. A questão aqui, Ezequiel, não é sobre esse exército que você está vendo está de pé ou deitado. O problema aqui, Ezequiel, é que ele não tem vida. Meu Deus. Meu Deus, vem comigo para a palavra. Aleluia, Jesus. O exército estava ali. Estamos falando de um exército que estava no mesmo lugar, juntos. Só que tinha um detalhe: não tinha vida, mas era um exército. Não tinha vida, pastor, mas era um exército. Não tinha vida, mas era um exército. Meu irmão, a questão, meu querido, minha querida, nessa noite não é um exército enorme, não é sobre um exército gigantesco, não é sobre uma numerosa multidão, não é sobre um lugar gigantesco com um monte de gente. Aleluia, Jesus. É sobre esse exército ainda ter vida. Deus, aleluia. É sobre esse exército oferecer ameaça. Aleluia. O Espírito ministrava ao meu coração desta maneira, desta forma. Aleluia. É sobre um exército que traz ameaça tanto no mundo espiritual quanto no físico. Deus, aleluia. Ezequiel, dá um passeio dentro, em volta do vale. Anda na superfície. Anda sobre a superfície. Eu estou te mostrando a superfície, porque quando eu te mostrar embaixo, eu estou te mostrando a superfície, mas eu quero dizer para tu, Ezequiel, que esse exército, meu Deus, tem pastora de madrugada de joelho embaixo, tem pastor ainda renunciando. Aonde? Embaixo. Tem missionário ainda renunciando. Aonde? Embaixo. Aonde ninguém está vendo, aonde ninguém está olhando, aonde a mídia não está contemplando. É isso mesmo. Aonde as redes sociais não estão contemplando. Não, mas tem. Eu quero mostrar para você, Ezequiel, que ainda tem. Glória a Deus. Aleluia. Estou mostrando a condição da sua
Aleluia. E a condição da superfície é... Nem vou falar. Deus grande, aleluia. A condição da superfície desta dualidade que estamos, quando vamos analisar, a coisa está feia. A coisa está feia. A condição da superfície, realmente, quando vamos analisar, é superficial. É superficial. Tá tendo um pandeiro ali, vamos lá. Tá tendo outro movimento acolá, vamos lá. O altar, todo mundo está subindo nele. Se tem liderança, se tem pastor, se tem igreja, ninguém sabe. Se tem direcionamento de Deus também, ninguém não sabe. Se está debaixo da ordenança de Deus e de uma liderança, ninguém sabe. Mas está subindo. Está subindo por quê? Porque tem 2 milhões de seguidores, 1 milhão de seguidores, 4 milhões de seguidores. Não, você não está entendendo. Fulano viralizou na internet. Por quê? Porque ele falou uma língua lá esquisita, que eu nem quero falar aqui. Aí viralizou. Não ria não, viu? Não lembra da língua não, pelo amor de Deus. Viralizou, não vamos chamar. Tu viu a cantora fulana? Meu Deus, meu irmão, é um fenômeno por onde passa. Aí Deus olhando e dizendo: tu só tá vendo superfície, Ezequiel. Tu só tá vendo superfície, Ezequiel. Sabe qual é o problema, meu irmão? O problema da igreja da atualidade, o nosso problema. Oh, glória. Porque eu também faço parte desse exército. E a palavra corta primeiro aqui. O nosso problema é que nós examinamos somente a superfície, pastor. É verdade. Aleluia. Por que a superfície? Porque a superfície é mais fácil de ser examinado. Porque a superfície é a aparência pura. Mas e aí? E aí, sabe o que está acontecendo na superfície? Na superfície, o que está acontecendo é que é um exército. Escute bem isso aqui. De uma maioria missionária, verdade. Deus. Força aqui. Uma maioria que não suporta mais 1 hora de Bíblia. Escola dominical dá até trabalho para vir. Verdade. Os cultos têm que ter 50 louvor e 5 minutos de oração. Se a irmã passar dos 5 minutos de oração, essa irmã está orando demais. 20 minutos de palavra e esse pregador ainda prega demais. Deus. Esse pregador está falando, ó, está enchendo linguiça. Nossa. Sabe por quê? Porque nós não aguentamos mais. Porque está na superfície. A superficialidade já tomou conta do espiritual. Oh, Deus. Mas eu vim nessa noite debaixo de Cronos. Aleluia. Vim debaixo de uma autoridade. Ministrar sobre a tua vida, sobre a vida de crentes remanescentes neste lugar. Ai, e vim dizer para a igreja de Cristo, para esse exército que ainda tem remanescente embaixo, que ainda tem remanescente a portas trancadas, que ainda tem remanescentes que toca a internet pela Bíblia. Aleluia. Glória a Deus. Que ainda tem mulher de Deus e homem de Deus subindo monte. Que ainda tem homem de Deus e mulher de Deus descendo na madrugada. Aleluia, Jesus. Agora vamos descorrer o texto. Porque veja o que aconteceu
profeta. Então perguntou: filho do homem, poderão reviver estes ossos? Essa foi a pergunta de Deus para o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel disse assim: Senhor Deus, tu... Sabe por que Ezequiel disse Senhor Deus, tu o sabes? Porque ele estava, na verdade, chateadíssimo por estar ali. Não era porque ele estava dizendo assim: Deus sabe todas as coisas. Não. Se Deus escolheu ele como profeta, levantou ele como profeta, levou ele até o vale de ossos secos como profeta, foi porque Deus estava dizendo assim: ei, não pede permissão para mim para fazer algo que eu já te trouxe para tu fazer. Vou repetir: não peça permissão para usar aquilo que eu já entreguei nas tuas mãos. O que? Autoridade. O que? Autoridade. Por que você está pedindo permissão? Tu o sabe, Senhor. E aí o que o Senhor disse para ele? Eu sei, por isso que eu te trouxe, meu filho. Glória a Deus. Lembra? A irmã está comigo na palavra. Eu sei, mas foi por isso que eu te trouxe. Por que tu está pedindo permissão? Para profetizar lá dentro da tua casa, na libertação do teu marido. Ei, missões tem que começar primeiro dentro da casa. Missões começa dentro da casa. Saquear o inferno começa dentro da casa. Glória a Deus. Começa no meio da tua família. Tu sabe, Senhor. Deus está falando, eu sei perfeitamente. Foi por isso que eu te trouxe. Porque eu te trouxe aqui na condição de profeta, não de defunto. Deus grande. Porque se fosse para me te trazer aqui na condição de morto, de vale, de superfície, eu nem tinha te conduzido até aqui. Aleluia, Jesus. Aleluia. Levante a sua mão, porque eu quero profetizar Deus. sobre a tua vida. Sabe o que Deus está liberando dentro dessa palavra para nós nessa noite? Pare de ficar pedindo permissão para executar aquilo que Ele já liberou autoridade sobre a tua vida. Para de ficar pedindo permissão para profetizar lá dentro da tua casa. Para de ficar pedindo permissão para Deus. Palavra sua é para profetizar lá dentro do teu trabalho. Para de ficar pedindo permissão para Deus. Deus te colocou lá na condição de profeta. Deus te levou lá na condição de profetizar. Deus está dizendo: usa a autoridade que eu te dei. Usa. Não é para ficar me pedindo permissão. Deus está dizendo: é para usar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ah, Jesus. Aleluia. Aí ele diz assim, ó: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Aí agora começa. O profeta começa a profetizar com um detalhe: esse vale não oferecia ameaça nem. Esse vale não oferecia mais ameaça nem. Esse vale não oferecia mais ameaça. Esse vale não oferecia ameaça mais. A Síria, meu irmão, a Síria sempre combateu e derrotou Israel. Porque sempre que a Síria ia para uma batalha com Israel, Israel estava em vulnerabilidade. Israel estava vulnerável. O que tornava Israel vulnerável? Quebra de princípios. Quebra de princípio. O povo de Deus, os israelitas, viviam o tempo inteiro quebrando princípios com Deus, desobedecendo, não obedecendo
obedecia mais a Deus e nem obedecia mais os profetas que Deus levantava. Quebra de princípio. Deus grande. Estava o tempo todo em vulnerabilidade. Os inimigos vinham, atacavam, vulnerabilidade. Ganhava guerra, ganhava peleja. Quando Israel teve paz e ganhava as batalhas? No tempo do rei Salomão. Porque depois o negócio desanda novamente. Davi. Porque depois Israel fica em vulnerabilidade. Um exército em vulnerabilidade. Ei, olha aqui para mim encerrar. Um exército em vulnerabilidade é um exército fraco. Deus. É um exército que o inimigo mira e ataca o tempo inteiro com dardos inflamados espiritual. Quando vai ver, não tem mais condições de profetizar, de orar, jejuar, ler a palavra. Por quê? Porque o inimigo já atingiu a mente e já levantou fortalezas nessa mente e dominou literalmente. Essa pessoa não vem mais na igreja. Detalhe que eu tenho observado muito e recebo muitas mensagens. O membro sumiu 2 cultos da igreja, manda mensagem. Missionário, mas é que isso aqui é responsabilidade do pastor, é responsabilidade da pastora, é responsabilidade da igreja inteira. Vamos parar com esse negócio aqui. Crente é crente, você está vivo. Você também foi convocado, não foi chamado não. Foi convocado. É convocação. Manda mensagem. Chega na pastora, o líder das irmãs. Irmãs, não vai dar para a pastora aí. Vamos nós na casa da irmã fulana. Por quê? Tem 2 cultos que a irmã não vem e não deu satisfação. Vai identificar o que está ocorrendo. Porque você foi convocado para isso. Você foi convocado para essa missão, para essa função. Ajudar o seu próximo. Vamos lá, manda mensagem. Por quê? Não veio porque não quis, está assistindo televisão, não está passeando. Aí vem o outro também, que é só o sangue de Jesus, mais ator do que tudo, né? Ao invés de estar lá atento à convocação, não. Aí eu vi a irmã fulana, sabe aonde? Lá no shopping. Não, pastor, tu não sabe. Aí ao invés de ir lá até a irmã fulana falar, irmã, sou tua irmã em Cristo, não estou te repreendendo porque não me cabe. Mas olha, eu senti tua falta, varoa. Glória a Deus. Vai com jeitinho, irmão. Vai com jeitinho, irmão. Eu senti sua falta, meu irmão, lá no culto. Eu senti falta, sabe por quê? Porque nós somos membros que estamos ligados no mesmo corpo. E eu senti falta desse membro. Eu senti falta do teu membro lá. Eu senti falta de pegar na tua mão. Porque nós somos um exército. Um exército. E eu senti sua falta. Te espero lá no culto de quarta, no culto de quinta, no culto de sexta, nos seus dias de culto daqui, no culto de domingo. Te espero lá, te vejo lá, hein? Não. Sabe o que nós vamos fazer? O que é isso, missionária? Dardos. Vamos lançar dardos. Olha o que a gente põe na ponta desses dardos. É fogo? Não, é veneno. Cai morto. Cadê a irmã fulana? Menina, tu não sabe. A irmã fulana, tu viu? Minha filha, chamava na marcha. Vem na marcha, vem na marcha. Tu não viu, não? Tá lá na esquina se prostituindo. Meu irmão, o que está acontecendo? O que está acontecendo com o exército que Cristo convocou? Cristo não nos convocou para matarmos uns aos outros espiritualmente, mas para levantar, mas para pegar na mão e colocar de pé. Aí ele disse, profetiza ao Espírito. Aí primeiro ele diz assim, ó. E disse, profetiza a estes ossos, o 6, o 5. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e viverei. Mas antes no 4 ele diz assim, ó: profetiza aos ossos: ossos,
ouve a palavra. Sabe o que eu quero dizer para a igreja? Movimento sem palavra é apenas movimento. Verdade, aleluia. Sabe o que está acontecendo com a atualidade? A atualidade da superfície que estamos vivendo é tão superficial que é apenas movimentos e barulhos. E cada vez mais se levanta que faça um barulho diferente. Estamos vivendo essa atualidade dentro da igreja. Infelizmente, cada um que se levante com um ritmo, com um som, com um batuque, com um toque diferente na superfície. E vamos lá, e vai todo mundo atrás. Só que Deus está dizendo: eu estou convocando um exército para uma marcha. Eu estou convocando o meu exército para uma marcha. E nessa marcha, Ele está dizendo: precisa estar firmado na palavra. E nessa marcha, esse exército precisa ter Bíblia, precisa ter raízes. Glória a Deus, aleluia. Precisa ter alicerces. Precisa ter profundidade. Profundidade. Esse é o exército que Deus está levantando sobre a terra. Um exército cheio de autoridade na palavra. Um exército que vai combater a heresia de Satanás. Um exército que vai combater esses hereges dessa atualidade que está se levantando e confundindo a muitos com suas heresias. Profetiza a minha palavra primeiro, Ezequiel. Porque eu preciso trazer estrutura para esse exército. Estou indo. Está assim, se levantando e dizendo: estou indo, vamos fazer missões. Vamos pregar. Quando eu cheguei na Suíça, eu fiquei, foi 3 horas de banco. Cara crachá. Olhando no meu rosto, me intimidando. E eu em espírito, falando em línguas ali, em espírito. Como espírito, eu falei: o Senhor me trouxe aqui. Eu não vou voltar. Não vou ser deportada. Eu vou passar. Foi o Senhor, é o Senhor que está abrindo portas. Aleluia. Se você não está fortalecido, meu irmão, eles te espremem. Abriram minha bolsa, e a primeira coisa que tirou de dentro da minha bolsa, que eu levei em cima, foi a minha Bíblia. Lembro nitidamente, colocou a minha Bíblia, meus pertences, mandou eu tirar os pertences, tirei meus pertences, os documentos, mas a primeira coisa que eu tirei foi a minha Bíblia, e levantei. E levantei minha Bíblia, e levantei a espada, a lava súpia, e ribacandoiaba séria. Eu respeito a autoridade que estava ali me fazendo perguntas, mas eu também sou uma autoridade do céu. E o que eu transporto atrai respeito. Um exército que não oferece ameaça. O rapaz veio falar comigo em espanhol e perguntou para mim se eu estava indo fazer missão. Falei: sou missionária. Vim a convite de uma igreja, de uns pastores, líderes, e estou aqui sim. Fui levada pelo Espírito Santo. É a verdade que prevalece. Entrando ou me deportando.
é a verdade que prevalece. Ameaça. Uma igreja que não oferece mais ameaça. E aí, mano? E aí, maluco? E aí, meu? E aí? Quando nós vamos para Gênesis 37, nós não vamos ver em nenhum momento José chegando lá no Egito e dizendo: e aí, maluco, como é que é, mano? Aqui no pedaço, aqui no Egito, como funciona o negócio aqui? Porque José estava dizendo: o que eu carrego, o que eu transporto me define. Glória. E a minha linguagem fala quem eu sou. Glória a Deus. Não te cabe certas linguagens mais. Não te cabe mais. Você é um agente de milagres. Você é um agente de milagres. Profetiza a minha palavra, Ezequiel. Quando a palavra entrou, quando a palavra penetrou, quando o nutriente foi até o organismo, atingiu o organismo do exército que estava morto. Eu conjunturo com Deus olhando para Ezequiel e dizendo: não está no texto, aqui é um pensamento meu, eu viajo na palavra. Eu conjunturo com Deus olhando para Ezequiel e dizendo: Ezequiel, viu o barulho? Ouviu o barulho? Quando Ezequiel profetizou pela palavra, já começou-se a se ouvir movimento. O exército começou a entender. Aí ele diz assim no 6, porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porém em vós o meu espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia. O exército começou a se agitar, começou a entender. Aí vamos para o 7 para nós encerrar. Então profetizei segundo me fora, enquanto eu profetizava, ouve-se um barulho. Aleluia, Jesus. Ouve-se um som, ouve-se um rebuliço. Aí ele vai detalhar que cada osso começou a se juntar aos seus ossos. E ele diz com um detalhe: esses ossos, a situação deles era sequíssima. Quer dizer, não oferecia mais ameaça nenhuma. Nenhuma, porque era sequíssimo. Mas quando ele profetiza e ouve um barulho, olhe para mim, igreja, que eu quero encerrar aqui. Houve um barulho. Esse barulho, ele não vinha da superfície. Esse barulho vinha de baixo. O barulho que você ainda está ouvindo na superfície de cima é porque ainda tem crente de joelho. É porque ainda tem crente que tem Bíblia na sua casa, e ela não está aberta no Salmo 91 na estante, não. Ela é usada. É uma espada que está sendo manuseada dentro do quarto. E o demônio não tem destruído o casamento, porque a espada está sendo manuseada dentro do quarto. Aonde? Embaixo, escondido, oculto. Ninguém está vendo. Arabaçuba, mas está fazendo barulho. Ninguém está vendo, mas está fazendo barulho. Eu quero encerrar essa mensagem aqui dizendo algo para você e para mim nessa noite. Sabe por quê? Ainda estão correndo de um lado para o outro. Sabe por quê? Ainda estão se levantando. Sabe por quê? Está acontecendo um movimento na superfície. Aleluia. Porque embaixo tem remanescentes. Glória. Aleluia.
Porque embaixo tem remanescentes. E ainda vou ainda mais profundo. Sabe por que muitos pastores herege, vendendo milagres, rasgando diagnósticos de médicos e dizendo, está curado. Sabe por que ainda estão de pé? Porque tem remanescente na chama. Aonde? Embaixo. Tem remanescente embaixo. Aonde? Na madrugada de joelho. Tem igreja ainda, portas fechadas, trancadas, de joelho, fazendo vigília de oração, não de movimento carnal, mas de joelho, porque ainda tem muitos altares, como esse aqui, permitindo que a palavra seja pregada. Que a essência do Evangelho continue sendo pregado. E agora, missionária? E agora que o exército, que não oferecia ameaça nenhuma, se coloca de pé. O exército que não oferecia, esse daí, espiritualmente, não oferece mais ameaça nenhuma. Deus está dizendo, cuidado. Cuidado, porque eu vou começar a levantar. Aqueles que muitos que estão na superfície está apontando e está dizendo, esse aí está acabado, esse aí está morto, esse aí já era, essa daí já era, esse aí já era. Deus está dizendo, cuidado, porque o meu espírito agora, Ezequiel, ó Senhor, profetiza agora ao espírito. Quando o espírito entra, o exército começa a marchar. Ó, marcha. Começa a marchar. Então, o inferno estava, ó, isso aí não faz ameaça nenhuma para mim. Essa daí já derrubei na internet. Esse daí já derrubei no adultério. E 11 escândalos de pastor com credenciais altas, patamares altos, pornografia, fornicação, adúlteros, e os patamares, e Deus só mexendo. E o diabo dizendo, derrubei. Por quê? Porque ao invés de madrugada, tá na palavra, sabe onde está? Abrindo os aplicativos na internet. Abrindo os aplicativos de pornografia na internet. Tá lá olhando, vendo as novinhas. Por quê? Porque a mulher já está um pouquinho para baixo. Vou dar uma olhadinha. Enquanto você está se curvando para dar uma olhadinha e uma passadinha assim, ó. O diabo é quem está correndo o dedo, não é nem o seu dedo. É o dedo do diabo que está passando na telinha dizendo, abre esse vídeo aqui, olha isso daqui. É o exército que está sendo formado. Mas Deus está dizendo nessa noite, tem remanescentes embaixo. Está ouvindo o barulho? Tem remanescentes embaixo. Tem remanescente debaixo de propósito. Tem remanescentes debaixo da oração. Tem remanescentes debaixo do jejum. Tem remanescentes debaixo de consagração. E é por isso que eles ainda estão em cima, se movimentando. Deus está dizendo nesta noite, Arabaxubica Darabácia, eu vou levantar. Eu ainda vou levantar. Eu vou botar de pé. Eu vou trazer de volta. Eu vou resgatar. Aleluia! Aqueles que o diabo está dizendo não faz mais ameaças nenhuma.
trazer ameaça. A igreja precisa ameaçar. A igreja não é só um movimento. A igreja é um órgão que precisa estar nutrido pela palavra e edificado no Espírito e fortalecido no Espírito. Um órgão vivo, 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 vivo. Não faz barulho, mas faz som. Som. A igreja não se movimenta com barulho, ela se movimenta com som. E eu vou encerrar. Ela se movimenta com som. O exército foi colocado de pé e esse exército começou a fazer som. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Lucas 24:49. Evangelho de Lucas 24:49. Os escolhidos não tiveram uma escolha. Um vendeu o seu mestre Jesus. O outro negou ele 3 vezes. A única ameaça que os escolhidos causavam é porque tinha Jesus ainda andando, caminhando com eles, como cabeça. Chegou aí quem? O Jesus, o filho de José, o filho de Maria, lá de Nazaré, é um profeta. Chegou aí. Chegou, tá aí. Por quê? Porque eu vi Pedro. Por quê? Porque eu vi João. Eu vi Mateus. Sabe o Mateus que era cobrador de impostos? Eu vi ele. Eles estão aí. O que significa isso, missionária? Ameaça. Os soldados de Roma já se sentiam ameaçados. Jesus botava o pé em Cafarnaum. Já se sentiam ameaçados. Ele chegou, voltou para Cafarnaum. E aí, ameaça, se prepara. Bota um soldado ali, bota o outro acolá, bota o outro ali na frente. Por quê? Porque quem causa ameaça chegou aqui. Quem causa ameaça está aqui. Maria Madalena expulsou 7 demônios. A sogra de Pedro estava lá também demoniada na cama por uma febre. Ele foi lá e expulsou. Ela ficou de pé. Ressuscitou já Lázaro. O espírito da morte chegou na casa de Lázaro. Levou ele, já ressuscitou. O filho da viúva de Naim. Olha as ameaças. E o inferno se levantando. E o inferno se sentindo ameaçado. Só que teve um detalhe. Esse que causava ameaça agora estava em uma cruz. Morto. Morto. 3 dias depois. 3 dias. É um silêncio. O sábado foi um silêncio total. Cadê o exército? Encurralado. Cadê o exército? Trancado. Cadê o exército? Não estava nem reconhecendo o seu mestre mais. Cadê o exército? Não estava mais oferecendo ameaça nenhuma. Só que uma notícia. Na madrugada do sábado para o domingo, começa a chegar sobre Pedro e João. Chega Maria Madalena. Eu tenho uma notícia qual? Eu estava lá. Aonde no túmulo de quem do mestre. Você não sabe o que aconteceu. A pedra foi revolvida. Ele não está lá. Glória a Deus. Pedro, quando Maria Madalena nem termina a frase, ele não está mais lá. Pedro corre pro túmulo. João
frente, Pedro passa na frente, João passa na frente. Só sei que chegando lá o texto diz que os dois olharam. Estava lá, tudo arrumadinho, tudo lá certinho, como ele deixou tudo bonitinho. Vai lá, Maria, avisa aos seus irmãos. O selo de Roma não me deteve. Os soldados não me conteve. A pedra não pôde me manter aqui dentro. Diga para eles que eu venci. Que eu venci a morte. Diga para eles se colocarem de pé. Convoca o exército. Com a permissão dos pastores, se coloquem de pé nessa noite. Convoca o exército, Maria. O exército agora está sendo colocado de pé. A notícia começa a se espalhar. O que aconteceu? Jesus, sabe aquele que morreu lá na cruz? Lá com um bandido na direita e o outro na esquerda? Sei, está vivo. É o quê? 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 Está vivo. Aí o inferno não aguenta. O inferno começa a se levantar. Jesus começa a convocar o exército de novo. A igreja ainda está aqui, irmãos? Está vivo? Tá. E agora? O exército está sendo convocado. Como é que é? Eu vi Pedro já. Vi João. Vi Lucas. Vi Tiago. Já estão todos se juntando. Vi o Mateusão lá. Vi o Levi. O Levi, ó, que significa andar junto, lado a lado. Eu vi, tá lado a lado com ele. 40 dias Jesus permaneceu instruindo eles e deu uma ordenança. Evangelho de Lucas 24:49. Deixa eu dar uma ordenança para vocês. É ordem. Estão preparando a Labra Sul, é um exército que vai dar trabalho, vai trazer ameaça para o inferno. Como é que é, Jesus? Como é que é, mestre? É isso mesmo. Deixa eu explicar para vocês bem direitinho. Desce para Jerusalém, permanece no cenáculo, não sai. Tem uma promessa que vocês estão debaixo dela. Por quê? Porque eu vou para o Pai. Vou preparar a morada, vou voltar, vou levar vocês para morar comigo, para mim mesmo, para estar lá juntinho. Aqui acabou. Mas o Consolador vai descer. Levante a mão. Levante a mão. Mas o Consolador vai descer. Meu irmão, é culto de missões. Não tem missões sem o Espírito Santo. Não tem missões sem convenção. Quem convence as almas é Ele. Quem convence do pecado é Ele. Não tem. Fica em Jerusalém, porque vai descer poder. O exército vai ficando mais forte. A Bíblia diz que o exército agora chega a 120. As Marias estão no meio. Tem Maria aí nessa noite? Levanta a mão. Tem Maria aí nessa noite comigo ainda, não tá? As Marias estão lá. As Marias estão prontas. Tranca a porta do cenáculo. O negócio é o seguinte: vamos ficar aqui dentro, debaixo de uma ordenança. Jesus disse que só é para nós sair daqui quando o poder descer. Quando o poder descer. Ah, meu irmão, mas quando chegou 10 dias, ninguém já estava mais aguentando o cansaço físico, o cansaço emocional, o cansaço carnal. Já não estava mais aguentando e se sentaram. Jesus falou: eu sei que eles estão cansados, mas é agora. Desce.
Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Quando o Espírito desce, ouve-se o som. Ouve-se um som. Ele desce com som. 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 Ouve-se o som de um vento. E o vento fazia som. E o vento era impetuoso. E começou a encher a casa. E começou a encher. E começou a distribuir línguas. E começou a preparar o exército. E o exército começou a ficar pronto. E uns que ainda tinham a espada começaram a largar a espada física. E começaram a manusear a espada do Espírito. E foram cheios. Vem comigo, exército. Levanta a tua mão. Comece a fazer um som. Comece a dizer glória a Deus. Comece a dizer aleluia. Comece a dizer aleluia. Comece a dizer glória a Deus. Comece a dizer, porque Ele vai te encher. Vai te usar lá na tua casa. Vai te usar lá na tua vizinhança. Vai te usar lá no teu trabalho. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Eu sei, irmãos, que quando chega essa hora a igreja não quer fazer mais som. Porque se a igreja fizer som, o Espírito vai tomar. E se o Espírito tomar, tem que acabar o culto. São praticamente 20 anos na missão. Ao total. Mas eu quero te dizer uma coisa, que a hora é agora. Não espere para o próximo culto para receber aquilo que o Senhor está depositando sobre a tua história, sobre a tua vida, o melhor, sobre os vasos que estão aqui nessa noite, sobre a remanescência que ainda está aqui nessa noite, sobre aqueles que Ele convocou. Ele não mandou um convite chamando, Ele fez uma convocação para a igreja. E Ele está dizendo, tem um barulho, tem um som. O melhor, tem um som de um vento. Porque quando o vento começou a soprar, a descer sobre eles, o som que ecoava era de línguas. O som que ecoava era de adoração. Mas estamos com pressa. Porque precisamos comer. Precisamos assistir a série que está lá no 3º episódio. Porque a palavra missionária já ficou exaustiva. Porque o pregador já falou demais. Porque o pastor já falou demais. Porque já está exaustivo. Para que esse exagero? Nós começamos um culto 6 horas da tarde. Mas na hora da palavra é exagero. Ele está falando nesse lugar para você enfrentar os demônios que estão lá fora. Aleluia, Jesus. Tu tem que estar cheio. Aleluia. Tu tem que estar transbordando. O demônio que quer matar o teu filho, a tua filha, destruir casamentos. O demônio que quer acabar com a tua vida. A hora é agora. A hora é agora. Quando o Espírito desceu, eu encerro dizendo que agora esse exército começou a trazer ameaça. Aleluia! A Bíblia diz que saíram para fora. Olha o barulho, olha o som, olha o som, olha o som em Jerusalém. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Os galileus, bando de loucos, perturbados, está incomodando, está trazendo ameaça aqui. Levante a sua mão.
Apóstolos capítulo 3. Pedro cheio. Eu quero ministrar sobre a sua vida. Cheio. Feche os seus olhos agora. Cheio do Espírito. Começa a profetizar. E quando ele começa a profetizar, 3.000 almas, os demônios começam Por quê? Porque Pedro, cheio do Espírito, cheio de brotos, cheio de poder, cheio de autoridade máxima, começa a pregar o discurso de Pedro. Os demônios começam a bater em retirada. 3.000 almas confessam Jesus. 3.000 almas estão sedentas por Jesus. 3.000 almas levantam a sua mão. 3.000 almas se convertem. Paulo sai pregando, vai pregar em Antioquia. É chamado de demônio, de Satanás, de besta-feira. Homens cheios. A igreja primitiva começa a crescer. E quando a igreja primitiva começa a crescer, começa a trazer ameaças. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que traz ameaça para o inferno. E é uma igreja que tem autoridade, que exerce autoridade na terra. É uma igreja que por onde passa, ali vai um pastor, ali vai um homem de Deus. Por isso, irmãos, que eu me entristeço. Dói na minha alma. Não é fé, a zombaria do mundo lá fora, dos ímpios na internet, zombando das línguas estranhas, dos sons que é feito dentro do nosso meio pentecostal. Não, o que me fere minha alma é ver crentes zombando. Sabe por quê? Porque estão dentro da igreja, mas só estão na superfície. Não suporta peso de glória. Não suportamos mais peso de glória. Põe a mão no teu coração nessa noite. É um culto de missões. E você precisa entender o propósito da igreja no campo missionário. A igreja precisa oferecer ameaça. Feche os olhos, meu irmão. Pare de fofocar, de conversar, de murmur. Eu sei que você está impaciente, sei que a sua mente já não tem. Poucos que a mente estão aqui. Porque quando estamos aqui nessa linha de frente, meu irmão, há uma interferência espiritual. E a gente que está ligado aqui, ó, sabe a interferência que vem daí. Se liga aqui, Jesus ainda está na casa, pregando, falando. Aleluia, Jesus. Feche os seus olhos agora. Aleluia. Põe a mão no teu coração. Põe sua mão esquerda no seu coração e a direita levante para cima. Glória a Deus. Porque o Espírito Santo está liberando autoridade. Está liberando autoridade. Deus vai tomar pessoas aqui agora. Ele está entregando autoridade. E Ele está dizendo que essa autoridade que você está levando, agora a missão vai começar lá dentro da tua casa. Aquele demônio que está lá dentro operando vai se manifestar e vai ter que bater em retirada. Tu vai começar a ver as ameaças que vão ser causadas lá dentro da tua casa. Vai começar a ter ameaças lá dentro. Vai começar a ter ameaças lá dentro. Tu vai trazer ameaça pelo poder de Deus. E por onde tu passar, na tua vizinhança, aqui onde você congrega, lá onde você trabalha, o Espírito está dizendo: vão ter que respeitar, vão ter que respeitar, vão ter que respeitar a autoridade, o que você porta, vão ter que respeitar. Aleluia. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, que desce como fogo,
Vem como em Pentecostes e enche esse que quer ser cheio de novo. Você que entrou neste lugar que ainda não aceitou Jesus, saia do seu lugar e diga: eu quero ser uma ameaça para o inferno. Eu quero carregar, eu quero transportar a presença do Espírito Santo. Eu quero transportar a autoridade de Deus na minha vida. O diabo não vai mais me subjugar. Eu não vou ser mais subjugada. Saia do seu lugar. Venha aqui na frente. Venha receber. Venha receber. Oh, você que está aqui nessa noite e você diz: missionária, eu preciso sair daqui. Eu preciso, missionária, receber algo nessa noite. Eu preciso renovar a minha aliança. Eu estou fazendo hora extra, mas eu preciso estar debaixo de uma liderança. Eu preciso que um pastor, que uma pastora cuide de mim. Saia do seu lugar e venha aqui na frente renovar a tua aliança. E desce como fogo. Vem como em Pentecostes. O debaixo me candará e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito. Receba nessa noite e desce como fogo. Olha, bate a levanta, levanta. Vem como em Pentecostes. Vem e enche-me de novo. Espírito de Deus. Senhor, a tua palavra foi pregada. Espírito Santo, eu preguei como o Senhor mandou. Toma nas tuas mãos, Senhor, a vida do pastor, da pastora. Toma nas tuas mãos os obreiros dessa casa. Toma nas tuas mãos, Senhor, os membros deste lugar. Toma nas tuas mãos a tua igreja, os músicos. Deus, aqui estão os remanescentes que estão embaixo. Oh, Senhor, os remanescentes, Senhor, a lava súbia que causa todo o som que acontece em cima, todo movimento espiritual. A tua igreja, Senhor, nós somos um exército que ameaçamos o inferno, que trazemos ameaças ao inferno, que resgatamos, que arrancamos, que trazemos prejuízos para o inferno. Não só ameaças, mas também prejuízo. Toma a tua igreja no teu altar, Senhor. Leva a tua igreja, Senhor, para casa, debaixo, Senhor, das tuas ricas bênçãos. E você aplaude ao Senhor nessa noite.